Quero cantar tuas canções de amor, te celebrar com minha vida, Senhor, anunciar tua beleza, testemunhar tua grandeza. Semearei tua palavra de vida, para que os homens encontrem tua paz e o teu amor nos transforme, para vivermos a tua vontade, Senhor, e me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado, e me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti. Eis-me aqui, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos de São Paulo, continuamos nosso percurso que a semana passada, você se lembra, começamos a segunda carta aos Tessalonicenses, começamos a acompanhar o primeiro capítulo, e você pode se lembrar com suas notas. São dois temas que encontramos nesse primeiro capítulo, na segunda carta. O tema da ação de graça, que já foi encontrado na primeira carta, são duas cartas que são modelo de ação de graça. Paulo não pode começar a falar com uma comunidade sem dar graças a Deus. Sempre nas cartas ele começa com esse tema da ação de graça, e agradecer a Deus. Então, isso é muito paulino como reflexo. Eu acho que você, quando você deve dizer uma coisa a alguém que você ama, mais uma coisa que é pesada, que é difícil a dizer, então começa a rezar com ação de graça por essa pessoa. E eu te prometo que esse conselho de Paulo depois vai transformar a mensagem. Depois, tudo que você vai dever dizer será inspirado de um outro jeito. Mesmo se você tem muita ira, muita irritação contra uma pessoa, começa na tua oração por ele, por ela, a dar ação de graça. Mas essa pessoa te pertence, Senhor. Esse filho, esse homem é teu filho. Essa mulher é tua filha e você ama ela. Eu devo dizer uma coisa muito difícil a ela ou a ele. Inspira-me, mas eu quero te agradecer por ela, em primeiro lugar. Então, sempre Paulo faz essa receita, esse método. E como vimos na primeira carta, a primeira Tessalonicenses, começa com ação de graça, e também na segunda Tessalonicenses 1:3, começa com ação de graça. Depois, nessa carta, rapidamente, o versículo 5, vimos isso a semana passada, vem o tema do julgamento final, o julgamento divino, que agora representa um novo elemento. Na primeira carta, tinha a questão da parousia, da vinda gloriosa de Nosso Senhor, tinha a questão da ressurreição dos mortos, você se lembra, esses dois temas que tratamos na primeira carta. Nessa segunda carta, são outros elementos que se juntam. Ressurreição final, já falamos. Julgamento final. O julgamento final entra como elemento nessa segunda carta aos Tessalonicenses, e Paulo, nessa segunda carta, vai dar novas precisões, novos elementos. Vamos ler agora, reler para nos colocar no contexto, 2 Tessalonicenses 1:3 até 10. Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois a vossa fé cresce muito, e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de vós, a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé, em todas as perseguições e tribulações que suportais.
Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Justo é que Deus apague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram, e vós acreditastes em nosso testemunho. Palavra do Senhor. Muito obrigado. E você fez a leitura até versículo 10. Hein? E no livro aqui, Paulo, profeta e pastor, fizemos essa leitura um pouco reduzida, hein? Mas eu queria que nós lemos todo esse contexto. Esse contexto já começa a nos dar, de uma maneira concentrada, você pode ler de novo, hein? Porque são coisas muito concentradas, mas podemos ver já, em resumo, uma dupla retribuição, uma dupla retribuição, hein? Um castigo às pessoas que vos perseguem, hein? E, versículo 6, versículo 9, um castigo por aqueles que vão sofrer, hein? E versículo 9 também. E depois, justificação e honra àqueles que acreditam. E que acreditam ao testemunho apostólico, que é verdadeiramente o testemunho de Paulo que evangelizou essa região. Então, são duas retribuições. Castigo para aqueles que são endurecidos, furiosos contra essa mensagem, que serão julgados, que serão chateados. E Paulo é muito duro. Aqueles que vos faz viver essa tribulação serão castigados, né? E aqueles que vos provocam sofrimento, finalmente. E justificação, honra aqueles que acreditam. Então, porque esse sofrimento podia ser evitado? Esse sofrimento foi decidido por alguns. Então, é por isso que Paulo é muito duro e muito inflexível, porque ele quer que a justiça de Deus seja realizada. Se não é agora, no momento da escatologia, o Senhor vai retribuir. E por isso que o julgamento final é muito importante. Muitas vezes as pessoas não gostam dessa ideia do julgamento final, porque, meu Deus, quem vai conseguir ser justificado diante de Deus? Porque todos nós podemos nos sentir pobres e pecadores. Mas é necessário porque são várias injustiças que não foram julgadas durante essa terra. Ou julgadas de uma maneira injusta, na maneira humana, que a justiça humana pode fazer erros graves. Então, esse julgamento final será o momento de uma justa justiça divina. Então, as pessoas que não foram reconhecidas com uma injustiça muito forte nessa terra, pode esperar que nesse momento final será restabelecida a honra da pessoa, a dignidade da pessoa, a salvação da pessoa. Deus é nosso juízo, sim, mas ao mesmo tempo Ele é nosso Salvador. É um juízo de verdade, sim, mas é um Salvador de misericórdia. Então, isso provoca uma esperança em nós. Depois, na página 271, temos a citação do Papa Francisco. Nos tempos difíceis e de crises, as tentações aparecem. Parar para discutir ideias, se deixar arrastar pela desolação,
se concentrar sobre o fato de que somos perseguidos e não ver mais nada. Lendo as cartas de Padre Hitch, jesuíta missionário do século XVI, na tropa evangelizadora de São Francisco Xavier. No século XVI, jesuíta famoso, Padre Ricci. Eu acho que é um nome italiano. Lendo as cartas do Padre Ricci, uma coisa me tocou bastante: a sua capacidade de não se deixar paralisar por essas tentações e propor aos jesuítas, no momento das tentações, uma visão das coisas que os enraizava ainda mais na espiritualidade da companhia. Belo carisma, hein? Uma pessoa, esse jesuíta, que quando acontecia tentações ou tribulações, ele aproveitava dessa época atormentada para enraizar mais as pessoas, os colegas jesuítas na companhia, na comunidade. Ele aproveitava da crise para dizer: não, você, felizmente que você faz parte da nossa companhia, felizmente que você... Ele, assim, encorajava as pessoas que, nesse momento de tentação, são tentadas, como disse, nas épocas difíceis de crise. E quando saímos esse livro o ano passado, não tinha crise da pandemia. E essas citações são no contexto hoje que nos ajuda. Crise que se apresenta em várias tentações, de se deixar arrastar pelo desespero, de concentrar nossa atenção sobre o fato de ser perseguido e de não olhar nada outra coisa, de ser com falta de boa sorte, falta de saúde, falta de dinheiro, e as pessoas depois entram no desespero. Justamente esse Padre Ricci tinha o carisma, e o Papa diz a capacidade de não se deixar desanimar por essas tentações, mas para nos enraizar bem mais na espiritualidade de nossa comunidade. Então, irmãos e irmãs, você deve aproveitar dessa crise para vos enraizar mais no carisma da comunidade, no patrimônio, na graça particular, que é nossa vida comunitária, que seja de aliança, que seja de vida. Então, vamos citar agora 3 versículos. 2 Tessalonicenses 1, 4, e depois 5, e depois 6. A tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Então, versículo 4, Paulo sublinha a força da fé e a força da constância, da fidelidade, da perseverança dos Tessalonicenses. No meio das perseguições, eles mostraram um testemunho de fé forte, de fé constante. E a verificação de nossa fé. Uma crise, um conflito, uma situação de tribulação é o momento de manifestar nossa fé com firmeza, com mais equilíbrio, com mais força, a fim de encorajar aqueles que são fracos e que riscam de se desanimar. Então, você pode sublinhar, 2 Tessalonicenses 1, 4, Paulo diz, chapéu, chapéu pela vossa fé firme e vossa constância. Versículo 5. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. Então, versículo 5, elas são vossa constância na fé, vossa perseverança, são o testemunho do justo julgamento de Deus. É engraçado. O justo julgamento de Deus não será no final, ele começou. Lá em Tessalonique, eles são julgados como pessoas que são do bom lado, que reagiram com fé, com força interior, não com covardia. Eles não deixaram abandonar fugindo por medo de ser maltratado, não sei o quê. Não, eles fizeram prova, testemunho de constância na fé, de firmeza,
o justo julgamento de Deus, nesse lugar, se manifestou. E versículo 6. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco. Então, essa é o que falei da dupla retribuição. Vocês serão recompensados pela justificação de Deus e eles pelo castigo que eles vão dever, em boa justiça, vão dever dar conta a Deus. Vão dever dar conta do sofrimento que eles vos obrigam a suportar. Página 272. Suportar a provação para Paulo, as oposições, as contradições, até a perseguição. Isso é um texto de quase canonização. Né? Você quer saber se você será canonizado? Então suporta. Suporta as tribulações, as tentações, as oposições, as lutas, as acusações, as críticas. Na maneira que você suporta isso, já começou vossa quase canonização. Então, cuidado. Né? Isso, a justiça divina que Paulo sublinha. Depois, eu citei na página 272, Romanos 12, 19, que fala desse tema também de justiça, de retribuição, de cólera. Vamos ler. Hein? Romanos 12, 19. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos. Não é nós que devemos fazer justiça. Isso pertence a Deus. Hein? Então, continua, e depois, bem amados. Mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Voilà. Sou eu que farei justiça, sou eu que retribuirei. A retribuição vem de Deus. Muitas vezes os homens querem já fazer essa justiça e muitas vezes com o risco que não seja justa. E uma injustiça pode alguma vez provocar uma outra injustiça. Acontece. Então, sem fazer justiça a si mesmo. Mas tem uma expressão bíblica que utiliza Paulo nessa passagem de Romanos 12, 19, que diz: deixai agir a cólera. Deixar agir a cólera. Ele utiliza também isso na carta aos Efésios. Deixar agir a cólera. A cólera de Deus contra toda a injustiça. A cólera de Deus se manifesta contra toda a injustiça. Efésios 2 também. Então, deixa agir essa cólera. Deus retribuirá depois. E, enfim, Romanos, nessa página 272, eu citei Romanos 2, 4, 5, que justamente fala desses temas de julgamento. É como um tribunal, hein? Julgamento, justiça, retribuição, cólera, julgamento divino. Romanos 2, 4 a 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão? Ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, acumulas contra ti um monte de ira, no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus. Você se lembra, na primeira carta, falamos já desse tema da cólera de Deus. Lá em Romanos ele vai insistir, você não deve negligenciar as riquezas da bondade de Deus, da paciência, da longanimidade. E isso deveria te provocar ao arrependimento. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus deveria te provocar ao arrependimento. Alguma vez abusamos da misericórdia, porque a misericórdia deveria me provocar o arrependimento, como disse Paulo. Mas você se endureça pela impenitência de teu coração. E fazendo assim, você
reúne contra ti tesouro de cólera. Se você se endurece, se você passa na impenitência, coração endurecido é coração que se torna impenitente, então esse coração vai receber a retribuição da cólera divina. E por isso que, normalmente uma pessoa que vai morrer, daqui a pouco fizemos a proposta de se confessar, porque se ela tem coração endurecido, porque ela não queria se confessar de pecado particular, ela se endureceu, e se tornou impenitente, antes de morrer, é muito importante de dar acesso ao sacramento da confissão. E por isso que, muitas vezes, fazemos essa, o Senhor quer encontrar sacerdote. A senhora quer encontrar sacerdote. Eu me lembro, porque eu tinha pais que não eram cristãos, não frequentavam a igreja. E quando minha mãe foi paralisada durante 4 anos, se paralisou, e percebemos que ela chegou no momento de sua Páscoa. E dia eu me armei de coragem para dizer: mãe, a senhora quer encontrar padre para se confessar? Ela começou a chorar. Porque para eles, para meus pais, que não eram cristãos, chamar sacerdote no momento de uma doença grave significa eu não tenho muito tempo para eu não tenho muito tempo para viver. Então ela começou a chorar. Foi pior que tudo. Mas ela não aceitou, porque ela foi eu provoquei uma angústia terrível, porque ela percebi que ela vai morrer. Mas Deus sabe, O que é importante é de não guardar coração endurecido e impenitente. Reza e anota essa referência de Romanos 2, 4 e 5. Se fala do mesmo tema que na segunda carta aos Tessalonicenses de julgamento final. Mas o julgamento começou hoje. Eu não vou esperar o julgamento final para me tornar coração aberto, arrependido e que saia da dureza. Mas continuamos nossa leitura de 2 Tessalonicenses, agora com 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Já, nosso leitor já passou esse versículo, mas vamos sublinhar 7 a 10, de uma maneira bem devagar. Quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram. E vós acreditastes em nosso testemunho. Já temos uma coisa muito importante sobre a vinda de nosso Senhor. Quando o Senhor Jesus se revelará no céu com os anjos, com seu poder, no meio de uma chama de fogo, e que ele vai tirar vingança daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que não obedecem ao Evangelho. E lá, nosso Senhor, podemos dizer sim, mas Paulo quer dizer 2 categorias. Aqueles que não conhecem a Deus são os pagãos. Uma categoria, aqueles que não conhecem a Deus e que não procuraram a Deus. Deus vai como se vingar, se podemos dizer assim, de uma maneira resumida. Claro que as pessoas de boa vontade, que têm uma boa consciência, que são pessoas de bom coração, não serão dentro desses pagãos endurecidos.
Mas ele quer dizer, quando ele diz, aqueles que não conhecem a Deus são os pagãos. E depois ele diz, e aqueles que não obedecem ao Evangelho. E nós, quem são? Não são os pagãos que não conhecem o Evangelho, são os judeus que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está direcionando essa retribuição, esse tribunal, esse julgamento com essas duas categorias, os pagãos e os judeus. Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus. E depois, tem aqueles que acreditam. E vós que acreditar em nosso testemunho, quando ele virá para ser glorificado pelos seus santos e admirados em todos que acreditar. E vós sereis daqueles que acreditar em nosso testemunho. E podemos ler o versículo 10 e 11, que sublinha justamente aqueles que acreditar, 10 e 11, 2 Tessalonicenses 1, 10 e 11. Quando ele vier naquele dia, para ser glorificado na pessoa dos seus santos, e para ser admirado na pessoa de todos os que creram, e vós acreditastes em nosso testemunho. Por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação, e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado, e torne ativa a vossa fé. Justamente, você deve sublinhar esse versículo 11, que se torne ativa vossa fé. Não é acreditar lá de uma maneira, bom, eu acredito, eu tenho a fé. Mas não é só de ter a fé, é de viver pela fé. Não é só de sentir a fé. Mas eu tenho a fé. De uma maneira sentimental alguma vez, de uma maneira afetiva. Mas eu tenho a fé, eu amo nosso Senhor. Mas não é isso que São Paulo quer dizer. Ele quer dizer a atividade da fé, uma fé que é na vida, realista, uma atividade de fé, uma fé que vai escolher algumas escolhas, que vai querer algumas coisas, uma atividade de fé. E o necessário que ele pede é essa fé teologal. O dom vem de Deus, mas nós devemos agir pela fé e agir com atos de fé. E isso que Paulo sublinha. E viver de uma virtude teologal de fé é de produzir atos de fé. Não é só de ter, ou de sentir que eu tenho a fé, que eu amo o Senhor, tudo isso, tranquiliza a consciência. Eu posso viver uma vida concreta e prática sem fazer ato de fé, sem ter atividade de fé. Então, você percebe a diferença? O que Paulo sublinha são aqueles que acreditam e que têm uma atividade de fé. Versículo 11. Que nosso Deus vos torne digno de seu chamado. E que ele vai até bom fim pelo poder de sua intenção de fazer o bem. Fazer o bem é de ser ativa a nossa fé. Que vai o versículo 12, que vai dizer assim, dessa maneira, o nome de nosso Senhor será... Assim será glorificado em vós o nome de nosso Senhor Jesus, e vós nele, pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto, encontramos o que falamos na primeira carta, quando o Senhor voltará, de ser em Cristo. É isso que quer dizer Paulo. Versículo 12. Dessa maneira, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós. Pessoa que tem uma fé ativa e que pelo dom de sua vida manifesta, glorifica Deus, mostra Deus. E dessa maneira que Paulo vai dizer, vocês serão honrados, serão justificados, serão julgados do lado dos seus amigos, porque o nome do Senhor será glorificado em vós.
E vamos ler agora essa palavra do Papa Francisco, na página 274. É a Igreja esposa que, em nome da humanidade inteira e enquanto suas primícias, se dirige a Cristo, seu esposo, e não vê a hora de ser envolvida pelo seu abraço. O abraço de Jesus, que é plenitude de vida e de amor. É assim que Jesus nos abraça. Se pensarmos no juízo nesta perspectiva, desaparecem o medo e a hesitação, deixando espaço à expectativa e a um júbilo profundo. Será precisamente o momento em que seremos julgados finalmente prontos para ser revestidos pela glória de Cristo, como que por uma veste nupcial, e conduzidos ao banquete, imagem da comunhão plena e definitiva com Deus. É bonito, hein? Bonito essa catequese do Papa do 11 de dezembro de 2013. Foi o primeiro ano de seu pontificado. É uma catequese linda, hein? Que ele diz: o julgamento de Deus pela Igreja será as bodas, será o abraço da esposa com o esposo. Então, nós que fazemos parte dessa esposa de Cristo, vamos viver esse abraço, hein, do Pai, abraço do Cristo esposo. O julgamento será a revelação dessa justiça, a revelação dessa beleza. Aqueles que sofreram, que se sacrificaram, que ofereceram sua vida para ser amigos, discípulos de Cristo, serão nesse abraço final, que será chamado de julgamento final. Então, quem não quer participar desse abraço final? Chegamos na página 276 e lá chegamos na terceira parte da carta. Primeira parte, segunda, terceira parte dessa pequena carta aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, são 5 capítulos. E agora, essa parte 3 vai nos fazer entrar no coração doutrinal da carta, com muitas coisas comuns com a primeira e também coisas novas. A questão do julgamento final não foi dito, não foi explicada na primeira carta. Se você quer buscar na segunda, nas cartas aos Tessalonicenses uma passagem do julgamento, você irá na segunda, porque no primeiro Paulo nunca falou do julgamento final. Mas agora sim. E vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por manifestação do Espírito, nem por palavra, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis enganar de modo algum por pessoa alguma. Então, são essa coisa de, em relação com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, cuidado de não vos deixar enganar. Bom, essa segunda carta agora faz uma puxada de orelha, porque a primeira carta anunciou a volta de Cristo, mas a comunidade de Tessalonique foi enganada, se deixou enganar. Enganar como? Você não deve se deixar rapidamente sair do sentido. Perder a cabeça significa. Nem também vos alarmar, fazer uma alarme. Por causa de manifestação do Espírito, então, ele se deixar alarmar pelas manifestações do Espírito. Então, são carismáticos, então. São manifestações do Espírito que provocaram um alarme nos Tessalonicenses. Ou por manifestação do Espírito, carismaticamente, teve uma palavra, talvez, que anunciou: o Senhor vai chegar o mês que vem. Não sei o que ele quer dizer, manifestação do Espírito. É uma coisa carismática,
uma pessoa um pouco histérica que pronunciou uma profecia anunciando o quê? Porque provocou na comunidade de Tessalônica coisas alarmantes, coisas que produziram uma certa desordem, por palavras ou por cartas dadas como de nós, que poderia fazer pensar que o dia do Senhor já chegou. Então, você percebe com essa referência que os Tessalonicenses foram enganados por manifestação carismática, palavras, ou por cartas em nome de Paulo. Cartas apostólicas em nome de Paulo. Então é grave, hein? Mas o que acontecia então? Não sabemos exatamente o que acontecia, mas o que se provocou na comunidade de Tessalônica, como já falamos em uma formação precedente, claro que precisa de saber que a vinda de Cristo será rápida, será de repente, como um ladrão na noite, mas não significa o de repente é agora. Já você se lembra que falamos disso? Será de repente? Sim, mas agora não. Não sabemos quando será. É isso que é o problema, que pode demorar séculos, anos, semanas, não sabemos. Então, o problema dos Tessalonicenses, eles confundiram o de repente e agora. Por eles, pensar os dois. É verdade que, e vamos ler depois, um pouco mais longe, mas tem uma referência que podia enganar, vamos ver depois. Mas passamos na página de 276. Nessa página, eu queria explicar o quê? Que Paulo comunica um discurso profético. E isso é a primeira carta, 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, Paulo comunica um discurso profético. Cristo vai voltar. E quando ele vai voltar, será o tempo da ressurreição. Talvez nós, que seremos nesse momento, vamos ressuscitar nesse momento. Bom, ele explica tudo isso na primeira carta. Mas lá, nessa segunda, Paulo vai dizer, mas cuidado, porque alguns interpretaram de uma maneira errada. Não significa que você deve se desengajar, não deve se engajar em nada, não deve fazer criança, não deve trabalhar, deve esperar que a semana que vem Cristo volta, não precisa de fazer projeto. E Paulo vai dizer, bom, a profecia é uma coisa, mas a interpretação da profecia é muito importante. Porque se a pessoa interpreta de uma maneira errada, a profecia não será boa, finalmente. A profecia pode ser boa, mas imagine que ela seja vivida de uma maneira errada. A profecia, então, se torna uma coisa que não corresponde à vontade de Deus. A profecia pode fazer parte da vontade de Deus, mas a interpretação foi errada. Então, nessas duas hipóteses, mostra como precisa de interpretar as manifestações carismáticas, as profecias. Cuidado na maneira que as pessoas vão se servir de uma profecia, significa, para dizer um outro discurso que não é de Deus. Porque os Tessalonicenses caíram nessa armadilha, justamente, de bem verificar as manifestações do Espírito. Então, por isso temos uma referência da primeira carta. Portanto, Paulo, na primeira carta, acabou a primeira carta insistindo sobre a verificação das profecias. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Voilà. Prestai atenção às profecias. Você não deve desprezar as profecias. Mas, depois? Mas discernir tudo e ficai com o que é bom. Voilà, discernir depois. A profecia, o profeta deve ter a humildade de submeter a sua profecia e de deixar os outros interpretar. Quem vai interpretar a profecia? Os pastores. E por isso que
Esse livro se chama Paulo, profeta e pastor, porque na primeira carta ele profetiza a vinda de Cristo, a vinda gloriosa de Jesus, a parousia, a ressurreição dos mortos. Mas na segunda carta ele diz: cuidado, cuidado, não é o momento. Eu não falei que vai chegar agora. Ele é pastor nesse caso. Paulo reúne esses dois ministérios, evangelizador, profeta e pastor. Então, justamente, as manifestações carismáticas devem ser verificadas. E, por exemplo, se você vai buscar na 1 Coríntios 14, 26 a 33, eu citei lá, nessa página do livro, eu acho, oui, página 278. E essa passagem de 1 Coríntios 14, vocês vão ver que a profecia deve ser interpretada. Significa que os pastores da assembleia, os pastores da comunidade, dizer: cuidado, isso é uma profecia que vem de Deus, que foi inspirada. Mas não significa que devemos nos precipitar. Não significa que devemos nos atrasar. Os pastores, depois, que são encarregados de saber os momentos, os tempos e os momentos. Então, podemos deduzir que se Paulo tem essa revelação profética sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo vivia uma vida mística. Tem um livro que saiu em francês, A Mística de Paulo, a vida mística de Paulo. Com certeza ele tinha uma vida mística. E mesmo se os carismas são dados de uma maneira indiferente, se são pessoas que são santos, que são pecadores, os carismas são dados de uma maneira larga. Os carismas não dependem da santidade da pessoa, porque um carisma é dado em vista da missão da comunidade. Então, um carisma pode ser dado a qualquer pessoa que não são muito santa. Mas eu acho que nas grandes revelações proféticas precisa de uma vida mística que corresponda. E podemos tocar essa dimensão mística de Paulo na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 12, verset 1 a 4. 2 Coríntios 12, a carta das lágrimas, 2 Coríntios 12, onde nessa carta Paulo faz uma confissão do que ele vive, do que ele sofre. E lá, ele, justamente dentro dessas confissões, ele revela sua vida mística. É preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas, no tocante a mim, só me gloriarei nas minhas fraquezas. Obrigado. Então, ele, nessa passagem, ele fala de uma vida mística profunda, até o terceiro céu, como você traduzia, o terceiro céu. Terceiro céu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. No seu corpo, fora de seu corpo, ele não sabe dizer. Tanto foi inefável. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer, mas a fim que a excelência dessas revelações não me torne orgulhoso, eu me glorificarei de minhas fraquezas. Não é uma coisa que vai me glorificar, eu vou me dar importância das profecias, das revelações místicas. Então, para resumir, porque se aproxima de nosso tempo, para resumir, vamos dizer, 1 Tessalonicenses,
o essencial da profecia vinda do Cristo, uma parousia, ressurreição dos mortos. Segunda carta, o pastor que vai dizer, mas cuidado, vamos ver como viver isso. Não vos deixar enganar, não vos deixar perder a cabeça. E por isso que damos esse título, Paulo, profeta e pastor da esperança, porque tudo é centrado sobre a esperança da volta de Jesus. Então, para resumir, podemos dizer que uma profecia precisa de um carisma de profecia, mas de um carisma de interpretação também. Deve ser completado os dois carismas. Deve ser um ministério do profeta, mas é um ministério também que se completa com um ministério pastoral. E deve ser numa comunidade de vida encarnada, de vida realista. Então, é por isso que com esses dois temas, profecia e verificação pastoral, interpretação pastoral, que eu acho que essa segunda carta foi enviada muito rapidamente depois da primeira. E não 2 anos, 3 anos, porque eu acho que seria muito tempo para deixar essa comunidade fazer uma interpretação errada. E por isso que logo depois que eles conhecem que os Tessalonicenses interpretam de uma forma errada sobre a questão do agora Cristo volta, eu acho que não podia demorar muito tempo depois da primeira carta para ele redigir essa segunda carta. Então, ele fala de palavras, de manifestações do Espírito ou das cartas, fake news, que tinha nessa época, de pessoas que faziam falsa carta em nome de um outro, podia ser, mas podia ser também carta que seja escrita por um discípulo, que se chama deuterocanônica, ou podia ser uma carta escrita longo tempo depois, nesse caso se chama Trito, Paulina, mas eu acho que devia ser pouco tempo depois pelo próprio Paulo, próprio apóstolo. Mas você pode deixar, vamos citar a última palavra dessa formação essa semana, nos lembrando 1 Tessalonicenses 4,15, que eu acho que abriu uma brecha e que provocou esse transtorno. 1 Tessalonicenses 4,15, que foi interpretado, que eu acho que esse coração, esse nervo da primeira carta. Nós estaremos ainda lá na vinda do Senhor. Nós estaremos lá na vinda do Senhor. Então, como as pessoas vão interpretar? Eu acho que isso corresponde ao que provocou a exageração dessa profecia. Depois, vamos ler, para concluir, a linda palavra do Papa Francisco, que explica o que é o profeta, que explica o que é um profeta, o que é uma profecia, na página 283. O profeta é consciente da promessa. Ele tem no coração a promessa de Deus. A mantém viva, se lembra dela, a repete. Depois ele olha para o presente, para o seu povo, e sente a força do Espírito para dizer uma palavra que o ajude a se levantar, a continuar no caminho em direção ao futuro. O profeta é um homem de 3 tempos: promessa do passado, contemplação do presente e valentia para apontar o caminho rumo ao futuro. Nosso Senhor sempre protegeu o seu povo com profetas nos momentos difíceis. Profetas nos momentos difíceis, o Senhor sempre acompanhou seu povo nesse momento. Então é muito bonita. O profeta é um homem de um motor a 3 tempos. O profeta é um motor a 3 tempos. No passado, coerência com seu passado, com o passado. Depois, contemplação do presente. Falamos de Paulo místico. Contemplação no presente e coragem para mostrar
o futuro, para mostrar o alvo, para mostrar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A semana que vem vamos continuar esse percurso paulino. Seja fiéis. E me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado, e me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti, eis-me aqui, e me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado, e me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti, eis-me aqui, Senhor.